Para entendermos o mundo de hoje e as coisas que ocorrem, é fundamental que entendamos a história e os acontecimentos que nos trouxeram até aqui, pois sem isso as informações ficam vagas e muitas vezes são mal entendidas. A história da região de Israel, ou Palestina, nos remete a séculos antes de Cristo, e para embarcar nessa história, nós começaremos falando da antiga origem da região e do povo onde hoje é a Palestina. Por volta de 1200 a.C., existia um povo conhecido como povos do mar na região do Mediterrâneo. Eles eram comerciantes e guerreiros navegantes, e hora ou outra invadiam cidades e vilas do litoral. Os relatos mais antigos sobre eles foram encontrados no Egito, com a narrativa da vitória do faraó Ramsés III na tentativa de invasão do que eles chamavam de coligação dos povos do mar ao Egito. E também, claro, são encontrados na Bíblia do Antigo Testamento. Conta a história que após a guerra contra esse povo, o Egito ficou abalado e enfraquecido, e mesmo tendo resistido ao ataque, não foi capaz de cuidar da região onde hoje se situa a cidade de Gaza, e lá esse povo acabou se instalando e formando comunidades. Com o passar dos anos, algumas cidades foram criadas, das quais as mais conhecidas são Gaza, Askelon, Asdod, Gate e Ekron. Também nesse período existiam ali as 12 tribos de origem abraâmica, que geraram o atual povo judeu. Para os judeus, esse povo vindo do mar era conhecido como Pelesti, ou no plural, Pelestin, que traduzido do hebraico seria filisteus, que significava forasteiros, já que para eles era um povo que não pertencia à região e vinha de fora. Estudos recentes tendem a confirmar a teoria mais aceita sobre a origem desse povo, que já no Antigo Testamento era dito que vinham de Caftor, que no hebraico, língua falada pelos judeus, significa Creta, ilha situada próxima à Grécia. Os estudos genéticos apontaram a direção também para Creta, Grécia e Sardenha. Outros dizem também que tal povo pode ter sido remanescente do povo troiano após a perda da guerra para a Grécia. Sabe-se que era um povo comerciante que tinha grande ligação com navegação, eram pagãos e se organizavam de forma semelhante aos gregos, situados em cidades-estados independentes que se uniam em ocasiões de guerra. No Antigo Testamento, esse povo é citado diversas vezes, e principalmente no período do Patriarcado Hebreu. Nesse período, os atuais judeus se organizavam em 12 tribos, onde o seu patriarca mais velho era o líder. Foi um período cheio de guerras e tentativas de invasão, e muitas delas foram travadas contra os filisteus. Já na era dos juizados dos hebreus, os filisteus perderam grandes batalhas para o juiz Sansão e ganharam outras na época do juiz Eli, quando inclusive roubaram a famosa Arca da Aliança. Porém, um jovem camponês hebreu, da época em que se instalou a monarquia em Israel, conseguiria derrotar um dos maiores e temidos guerreiros filisteus. A luta entre Davi, o judeu, e Golias, o filisteu, ficou marcada na história, onde o camponês acertou o gigante Golias com uma pedra arremessada em sua cabeça. A partir daí, Davi se tornou um dos mais famosos e prósperos reis dos judeus, infligindo gigantes derrotas aos filisteus, que ficaram reduzidos a uma pequena porção de terra junto ao litoral. Seu filho, Salomão, viveu tempos raros de paz e prosperidade em Israel e também ficou conhecido por sua grande sabedoria. Após isso, pouco se vê falar sobre esse povo, que viveu por séculos naquela região. Acredita-se que após a dissolução do reino de Israel unificado, eles foram misturando-se às tribos judaicas ao longo dos anos. No período do domínio romano, após alguns séculos e algumas revoltas dos hebreus, o imperador romano Adriano, para humilhá-los após a derrota de uma rebelião, mudou o nome da região que se chamava Judá, a antiga Canaã,
para Palestina, que era o nome dos seus principais inimigos históricos, além de gerar uma perseguição aos judeus, acarretando na grande diáspora, que foi uma fuga em massa desse povo para diversas regiões do mundo. Após o fim do domínio dos cruzados, a região de Israel, pouco se sabe o que realmente aconteceu com aquela parte do mundo. O que se sabe é que a região fez parte dos impérios Mameluco e Otomano sequencialmente. Conta-se que nesse período houveram relatos de viajantes que passaram por lá e diziam estar completamente abandonada. Segue o relato de Mark Twain. Não há sequer uma vila em toda a extensão do vale chamado Jezreel, nem mesmo em um raio de 50 quilômetros. Viajamos quilômetros sem encontrar uma alma sequer. Nazaré está abandonada. Jericó é uma ruína que se desfaz. Belém e Betânia, na sua pobreza e humilhação, não é desejada por qualquer criação. Um país desolado cujo solo é bastante rico, mas é dado inteiramente a ervas inúteis. Uma expansão silenciosa, pesarosa, uma desolação. Nunca vimos um ser humano durante todo o caminho. A Palestina encontra-se vestida em pano de saco e cinzas. Mark Twain, 1867. Não se sabe exatamente o que se passava na região. Porém, suspeita-se que mesmo após tantas guerras e mudanças de poder, alguns vilarejos e povoados ainda permaneciam lá. No entanto, tais povoados não possuíam uma origem única e nem um corpo cultural unificado, constituindo um país. Apenas sobreviviam ali durante gerações, podendo ser nômades vindos de outras regiões ou os verdadeiros descendentes dos povos antigos. Disse que no século XIX, quase 400 anos após o domínio otomano, alguns judeus baseados nas ideias sionistas começaram a comprar terras e se mudar para a região, que ao iniciar certo desenvolvimento atraiu povos de diversas partes. Contudo, foi só a partir de 1918, já no domínio britânico, que ocorreu a Declaração Balfour, que estabelecia, segundo a rainha, a tentativa de criação de um lar judeu. Porém, tal acordo foi mudado diversas vezes e seu território alterado de acordo com os interesses britânicos. Além da diminuição do tamanho inicialmente estabelecido, no qual era incluído a Jordânia, ocorria também proibições e restrições a respeito de áreas que poderiam ser habitadas. Durante o domínio britânico, os judeus, árabes, cristãos e outros povos que lá viviam eram chamados de palestinos. Porém, havia uma suspeita do povo pela preferência aos judeus por parte dos ingleses, o que acabou acarretando em revoltas árabes e numa proibição feita pelos ingleses da migração de novos judeus para a região no ano de 1939, que era o início da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, ocorreu uma grande e constante migração ilegal de povos árabes e outros povos para a região onde hoje é a Palestina e Israel. Após o Holocausto e o massacre de judeus pelo regime de Hitler, o mundo se colocou favorável a resolver a questão desse povo e estabelecer de vez um território para eles na região. Porém, agora, o território já estava mesclado por povos de diversas etnias e religiões, e o que antes era um lugar inventado pelos romanos, sem nenhum povo específico ou identidade cultural, passou a ser reconhecido pela ONU e evidente na partilha do território realizada em 47, onde a região ficou dividida em quase metade para a Palestina e a outra metade para Israel. E assim surgiu de fato o país e o chamado povo palestino, mas também marcou o início dos grandes conflitos modernos entre esses dois. E assim vamos chegando ao fim de mais uma pequena gota que formará os nossos oceanos de conhecimento. Lembrando que esse vídeo foi o resultado de muita pesquisa e estudo, mas que, no entanto, não pretende ser a verdade final a respeito do assunto, e tem somente a intenção de deixar mais fácil e ilustrado o conhecimento a respeito do que se passa hoje no mundo. Agradeço a todos que chegaram até aqui e peço por favor que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima e um abraço a todos!